seja o nome do Senhor, que saudamos sua paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, constitui um privilégio, também uma alegria poder estar juntamente convosco nesta noite, nesta semana apologética, e eu louvo a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui para cooperar, dando a minha participação. Eu trago a saudação do pastor Haroldo Souza Lamoto, nosso recebe. Amém. Presidente do Ministério também. Louvo a Deus pela vida do pastor Evaldo, vice-presidente deste Ministério, pastor setorial, um homem de Deus, tem sido um referencial para a minha vida, para a minha família, e que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Então, nós temos pastor Evaldo, um grande companheiro, amigo. Louvamos a Deus pela vida da missionária Silvana, a vida do Cabé, também para Damas. Não foi possível a família estar comigo nesta noite, mas, graças a Deus, temos o privilégio de poder estar aqui. Eu quero convidá-los a um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, nos primeiros capítulos, Evangelho de Mateus. Quero convidá-los ao capítulo 5. Vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler o versículo, a igreja pode ler o próximo e assim sucessivamente. E na sequência também, eu quero estar lendo mais um versículo no capítulo posterior, capítulo 6, versículo 33. Então, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ainda pouco ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Ainda quero fazer menção do versículo 33, no capítulo de número 6. Versículo esse, muito conhecido, todos sabem de cor, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quero convidar a igreja para ler comigo, gostaria de já. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estamos aqui diante desta oportunidade, e o tema
a ser abordado é o reino de Deus. E essas duas passagens bíblicas, elas fazem menção do reino de Deus. E quando nós olhamos no Novo Testamento, nós temos muitas parábolas que foram ditas por Jesus Cristo e vemos que algumas delas têm referência ao reino de Deus. Quando nós olhamos para parábolas que se encontram em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, que são parábolas do semeador, nós podemos ver aqui que Jesus ele está falando diretamente a respeito do reino de Deus. Vemos que este reino é anunciado como uma realidade invisível, mas uma realidade presente na terra. As Escrituras Sagradas ensinam que o reino de Deus, embora ainda não sendo consumado, ele está presente através do poder do Espírito Santo, através da igreja na terra. Vemos que Jesus Cristo foi aquele que efetivou o estabelecimento do seu reino no mundo. E através de Cristo, nós vemos Deus manifestando o seu reino. Porque em João capítulo 1, versículo 14, nós vemos que o versículo diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos aqui, irmãos, um versículo que fala a respeito da encarnação de Cristo. Temos aqui uma passagem que mostra justamente Jesus efetivando o estabelecimento do seu reino neste mundo. E ainda quando olhamos para as Sagradas Escrituras, apesar de no Velho Testamento não encontrarmos a expressão reino de Deus, podemos ver, irmãos, que o Senhor ele é apresentado no Antigo Testamento como Rei de Israel, como está escrito em Isaías 43, versículo 15, que diz assim o versículo: Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei, e ainda Rei da terra e de todo o universo, como nós podemos ver no Salmo 24, versículo 1. Então nós não vamos encontrar no Antigo Testamento a palavra Reino de Deus, mas a palavra de Deus nos apresenta o Deus Criador de todas as coisas como sendo o Deus Santo, como sendo o Criador de Israel, como sendo o Rei dos Reis. Vemos que a nação de Israel, ela era uma monarquia teocrática. O Senhor levantou reis para o povo judeu e estabeleceu normas reguladoras de relacionamento político entre governante e nação. E o objetivo de Deus era preparar o caminho para a salvação da humanidade através da nação de Israel, através do povo escolhido. Contudo, por causa dos seus desvios, dos seus afastamentos e rejeição do Messias, rejeição de Jesus Cristo, o reino foi-lhes retirado. Ou seja, Israel, na atualidade, não tem mais a função de propagar o reino de Deus, como nós vemos em Mateus capítulo 21, versículo 43, Romanos 10, 21 e Romanos 11, 23. No tempo presente, nós vemos que Deus foi aquele que, através de Jesus Cristo, ele comissionou a igreja para que a igreja fosse representante dele neste mundo. E tal missão cabe à igreja. Israel, porém,
Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 27, que fala a respeito desse restabelecimento espiritual de Israel no futuro. Romanos 11, 25 a 27 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então nós podemos ver aqui que hoje a igreja é o agente de Deus. Hoje a igreja é o instrumento de Deus para o estabelecimento do seu reino na terra, o estabelecimento do seu reino no coração dos homens. E quando nós olhamos, irmãos, para João Batista ele foi o precursor de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o seu ministério, para a sua vida, nós podemos ver, irmãos, que a mensagem central do ensino neotestamentário é o reino de Deus. Então nós vemos que o reino de Deus, ele foi apregoado por João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 2, e o reino de Deus também ele foi confirmado por Jesus Cristo, através do seu ensino. Vemos que o precursor de Jesus Cristo, João Batista, ele veio pregando no deserto. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O fato de uma pessoa ser israelita, filho da promessa, não lhe assegurava o direito de entrar no reino de Deus. É por isso que João Batista ele vem pregando em Israel, ele vem pregando para o povo de Deus, porque era necessário arrependimento, para que eles pudessem ver e desfrutar da manifestação do reino de Deus. E nós vemos que para que o homem venha desfrutar da manifestação do reino de Deus, é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Pois vemos, irmãos, que as boas obras, a frutificação, ela virá mediante o arrependimento. Então aí podemos ver também a proclamação e a concretização do reino de Deus, que foi o propósito central no ensino de Jesus. Ou seja, o reino dos céus foi o tema, foi a mensagem e o ensino de Jesus na terra. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós vemos aí tanto o precursor de Cristo, João Batista, falando a respeito do reino de Deus. E Jesus Cristo também, ao iniciar o seu ministério, ele começa a falar a respeito da necessidade de arrependimento, porque o reino de Deus era chegado. Então vemos que em seu ministério terreno, Jesus ele proclama a mensagem do reino de Deus ao mundo. E a sua mensagem não somente determina as condições para se fazer parte do reino de Deus, mas também denota a natureza pessoal do governo divino. Como discípulos de Cristo, somos por Ele intimados a proclamar o Evangelho a toda criatura. Como nós temos ali o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, que Jesus, antes da sua ascensão, ele disse que era necessário pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós vemos
aqui o Sermão da Montanha e temos aqui princípios que foram estabelecidos por Deus para serem observados neste reino. Então eu quero trazer aqui uma definição a respeito do reino de Deus. Significado do reino de Deus. Etimologicamente, a palavra reino vem do grego basileia, significa domínio ou governo. Diga comigo, reino de Deus significa domínio ou governo. Então nós vemos que em sentido mais amplo, portanto, o reino de Deus pode ser definido como o domínio eterno do Criador em todas as épocas, sobre a totalidade da criação, intervindo, predominando na história humana através dos seus atributos supremos. Então nós vemos aí que Deus é aquele que domina, Deus é aquele que governa todas as coisas. Quando lemos o Salmo 45, versículo 6, encontramos explícita essa verdade, porque o versículo 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Ainda Salmo 103, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então nós vemos aí alguns versículos que falam a respeito do governo de Deus, a respeito do domínio de Deus sobre todas as coisas. Interessante observar que Jesus, ele completando a oração do Pai Nosso, ele diz assim: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém. Então nós vemos, irmãos, que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mas por que, pastor? É Ele que domina, é Ele que governa, é Ele que rege todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Todavia, além do aspecto abrangente, o Messias, ele referiu-se também ao reino de Deus de maneira específica. Por quê? Porque ele enfatiza tanto o seu aspecto presente quanto o seu aspecto futuro. E o teólogo britânico John Stott chamava esta dupla realidade de reino de já, ou seja, reino presente, e o ainda não, reino futuro. Logo, para a correta interpretação deste termo nos evangelhos, é fundamental que se considere seu respectivo contexto bíblico. Quando nós olhamos, irmãos, para alguns versículos que falam a respeito do reino, há versículo que fala reino de Deus, há versículo que se refere ao reino dos céus. Será que reino de Deus é diferente de reino dos céus? O que os irmãos acham? Reino de Deus é diferente de reino dos céus? Nós vamos ver aqui, irmãos, que sobressai nos evangelhos o ensino de Jesus acerca do reino, mencionando em diversas ocasiões pelos evangelistas o reino de Deus e em outras o reino dos céus. Conquanto alguns estudiosos afirmam que tais expressão tenha um significado distinto, diferente, é necessário um exame cauteloso nas Escrituras e também em relação à cultura judaica nos tempos de Jesus, porque a cultura judaica revela, em verdade, que as expressões possuem o mesmo sentido
seu reino deste mundo. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, respondeu Jesus: e o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então nós vemos aí que Jesus, ele diz que o seu reino não é daqui. Com essa declaração, Jesus, ele descaracteriza a realidade da presença do seu reino, de modo a afastar a sua autoridade sobre a esfera terrena. Os judeus, eles esperavam um rei político, eles esperavam um reino humano, mas Jesus, ele veio para estabelecer um reino eterno, um reino espiritual, um reino que nada tem a ver com os reinos deste mundo, pois as Escrituras, elas dão prova de que ele é supremo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, irmãos, versículo 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Também Filipenses 2, versículo 9 ao 11, diz assim a palavra de Deus: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. E ainda Apocalipse capítulo 19, versículo 16 diz assim: e no manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus está se referindo à origem celestial do seu governo, o qual não é fabricado por mãos humanas, e nem mesmo conquistado pelo uso de força física ou de política deste mundo. O reino de Deus é um reino que emana do próprio Deus, porque ele é inerente em Deus e rompe entre os homens, produzindo transformação. Mas o que é o reino de Deus? Irmãos, na verdade o reino de Deus é Deus se manifestando através do seu domínio na vida dos homens. Nós vemos aí que é a manifestação da essência de Deus na vida do ser humano. Então nós vemos aqui também, irmãos, a natureza deste reino. Na sua dimensão presente, o reino de Deus, ele é fundamentalmente espiritual. Diga assim comigo: o reino de Deus é um reino espiritual. Irmãos, quando nós recebemos este reino, Deus, ele começa a operar o seu domínio e se manifesta por antecipação as bênçãos espirituais, a vida eterna e a glória do tempo do porvir, para que assim venhamos
comunhão com a abundância. Se hoje nós desfrutamos, aleluia, de vida abundante nesta terra, é porque Deus ele tem manifestado o seu domínio sobre nossas vidas, o seu governo sobre nossas vidas. Você pode glorificar Deus por isso? Aleluia. Quem é que governa a nossa vida? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que está no domínio, é Ele que rege as nossas vidas, é Ele que nos guia em toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aí nós vemos que o apóstolo Paulo, ele captou bem essa essência ao dizer: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vemos que de forma graciosa nós somos beneficiados pela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, pela virtude e a operação do Espírito Santo, que afetam todas as esferas das nossas vidas, especialmente emocional, mental, física, social e econômica. Então nós vemos aí também as marcas e os valores do reino. O reino deixa marcas perceptíveis na vida dos seus súditos, transparecendo evidências sublimes da presença de Deus em seus comportamentos. Como que era a sua vida antes de você fazer parte do reino de Deus? Aonde é que você estava antes de fazer parte do reino de Deus? Irmãos, nós estávamos no reino das trevas. Nós estávamos cativos pelo inimigo da nossa alma. Nós vivíamos para satisfazer os nossos prazeres, desejos egoístas. Não tínhamos paz, não tínhamos alegria. Mas a partir do momento que o reino de Deus, mediante o arrependimento, começou a se manifestar no teu coração e no meu coração, automaticamente houve uma mudança radical. Porque todo aquele que tem vivenciado, aleluia, essa experiência, que é a experiência do novo nascimento, essa experiência de ver o reino de Deus, irmãos, verdadeiramente é transformado. Por quê? Porque a partir de agora ele passa a fazer parte do reino de Deus. Aleluia. Ele é transportado do reino das trevas para o reino de Deus. E assim, irmãos, nós vemos que é notável a diferença. Não tem como, irmãos, uma pessoa dizer que faz parte do reino de Deus. Não tem como uma pessoa dizer que Deus está governando a sua vida e não ter mudança. Porque aonde Jesus chega para mudar. Porque Ele é aquele que perdoa, Ele é aquele que nos purifica de todo mal e injustiça, Ele é aquele que nos santificou mediante a obra na cruz do Calvário. E a partir de agora nós vamos fazer a sua vontade, porque estamos observando os princípios que Ele deixou, que regem agora a nossa vida. Como nós podemos ver em Mateus capítulo 5 ao capítulo número 7. Princípios que são fundamentais para aqueles que são súditos do reino. Os súditos do reino dele. Aleluia. É Ele que rege a sua vida. É Ele que dirige a sua vida. É Ele que guia os seus passos. Aleluia. Então o nome de Deus está sendo glorificado na tua vida. Então o nome de Deus está sendo glorificado na tua família. Porque Ele está agindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que o reino de Deus, ele deixa marcas perceptíveis na vida daquele que faz parte deste reino. As pessoas notarão a diferença. Se alguém na família se converte, logo eles verão que a luz de Cristo está brilhando. Porque a mudança de mente mediante
se você chega na fábrica, se Deus abre uma porta, aleluia, as pessoas notarão a diferença, mesmo que você não abra os seus lábios. Aleluia! Eita! Já aconteceu isso contigo? Somente pela sua conduta, somente pela sua forma de proceder, as pessoas vão chegar e vão dizer: olha, você é diferente, você é crente, você é discípulo de Jesus, faz parte do reino de Deus. Eu não vi a diferença. Irmãos, isso é algo glorioso, isso é algo maravilhoso, aleluia. E quem faz isso é Deus. Quando começa a governar, aleluia, a vida de um homem e de uma mulher. Aleluia! Nós vemos aqui que um resumo desses sinais é encontrado no Sermão da Montanha, proferido por Jesus, mais especificamente nas bem-aventuranças, os versículos que eu li aqui no início. E nós vemos, irmãos, que justamente do versículo 1 ao versículo 10, ali estão contidos os valores de Jesus para a realidade presente do reino de Deus. Então, para viver este reino, na prática, nós precisamos rejeitar as atitudes do mundo e adotar valores ali retratados. Então, os filhos do reino, eles são distinguidos por causa da sua obediência a Deus. A partir do momento que o homem tem encontro com Deus, o seu desejo vai ser agradar ao Senhor. O seu desejo vai ser se submeter à vontade do Senhor. Então nós vemos aí que a obediência será uma marca, a fidelidade será uma marca na sua vida. E assim sendo também, as pessoas poderão ver os frutos de um coração ter encontro com Jesus, de um coração que verdadeiramente se arrependeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos ver aqui, irmãos, condições para ser participante do reino de Deus. Reino e arrependimento. Reino e arrependimento. Irmãos, o reino de Deus ele está intimamente ligado à obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Daí o valor pelo qual o texto sagrado evidencia arrependimento como condição para dele desfrutar. Então, tanto Mateus 3:2 que já lemos, 4:17 também, e Marcos 1:15, Lucas 5:32, nós encontramos a palavra arrependemos. E arrependemos é o chamado do Evangelho, envolvendo tanto o arrependimento dos pecados, quanto uma mudança de direção, uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva de vida. Isso porque, para ser, irmãos, participantes deste reino, do reino de Deus, é necessário pensar a partir da vontade de Deus, ou seja, é necessário ter a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, os nossos pensamentos estarão conformados com a vontade de Deus. Aleluia! Interessante que a religião ela não pode salvar. E certa feita um religioso, ele foi ter com Jesus. Nicodemos foi à noite ter com Jesus. Interessante que ele estava conversando com o mestre e falando dos sinais que eram operados por ele. E Jesus chega para Nicodemos, um homem conhecedor das Escrituras, um homem religioso, e ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós vemos aí, irmãos, que há condições para que o homem ele possa desfrutar
do ser humano. A nova vida depende da manifestação da vontade do ser humano. Mas por quê, irmãos? Não é por força e não é por violência. Nós vemos, irmãos, que Deus não obriga ninguém a acreditar nele. Deus não obriga ninguém a aceitar a Cristo. Mas nós vemos, irmãos, que esta é uma obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que convence. Aleluia. Eu não posso convencer ninguém. Eu não posso transformar ninguém. Você não pode convencer ninguém. Mas saiba de uma coisa: quando você se deixa ser usado como canal, como instrumento de Deus, para levar a mensagem do reino de Deus aos corações daqueles que estão sofrendo, ao coração daqueles que estão sem paz, ao coração daqueles que estão sem alegria, ao coração daqueles que estão sem esperança, automaticamente, irmãos, o Evangelho, ele é poderoso, e o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E como nós comunicamos esta verdade, este Evangelho que é poder, o Espírito Santo é aquele que trabalha para que o homem reconheça que necessita de Deus, que carece de Deus, que precisa do perdão de Deus, e ele passa a crer na obra consumada no Calvário, porque Jesus realizou o sacrifício substitutivo. Ele morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Então o homem é conhecido por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus, você não estaria aqui hoje. Se não for o Espírito Santo de Deus, você não estaria desfrutando do domínio de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Irmãos, que obra linda é a obra do Espírito Santo, que obra maravilhosa é a obra do Espírito Santo, que obra, aleluia, maravilhosa é quando o homem ele passa pelo novo nascimento. Então Nicodemos, aleluia, Nicodemos, ele teve a oportunidade, aleluia, de ouvir aos seus ouvidos as palavras do Mestre, dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que o reino de Deus, como nós já lemos o versículo, significa justiça. Diga assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o reino de Deus significa justiça. Pastor, sim. O pecador regenerado, ele é justificado perante Deus, pois a justiça divina, ela é concedida ao pecador pela fé em Cristo, mediante o seu sacrifício redentor. Logo, irmãos, o nosso testemunho pessoal é uma forma eficaz de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Daí os nossos atos de justiça em relação ao próximo serem tão relevantes e indispensáveis à evangelização do mundo de hoje. Nós vemos que o reino de Deus significa justiça. Porque, irmão, a atitude fala mais alto que palavras. Quando as pessoas elas veem Jesus em nós, quando as pessoas elas olham para a nossa conduta e veem realmente a manifestação da justiça através dos nossos atos, irmãos, nós vemos que isso é fundamental para que outros venham a Cristo. Ainda o reino de Deus, ele significa paz. Diga assim: o reino de Deus significa paz. Irmãos, biblicamente falando,
a paz é mais do que a ausência da hostilidade. A paz que estamos falando aqui é mais do que a ausência de guerra ou ausência de perturbação. Porque, desde pequeno, através da televisão, muitas das vezes eu vi, através de reportagens, cartazes, bandeiras brancas, escrito de paz, as pessoas querendo paz. Mas nós vemos, irmãos, que a paz que este mundo quer é o que? A ausência de hostilidade, a ausência de guerra, de perturbação. Mas nós vemos, irmãos, que a paz que Deus ele nos concede, ela é revelada a partir da nossa vida com Deus. E estar em paz na Bíblia Sagrada significa estar completo. A palavra de Deus descreve-a como a bênção inaudita. A paz faz parte da natureza divina, como afirma Filipenses capítulo 4, versículo 7. Então hoje, mediante a fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Podemos ter paz com o próximo, paz com nós mesmos. E uma pessoa, irmão, não é participante do reino, não tem Deus em seu coração, irmãos, a pessoa fica tão perturbada que ela não tem paz consigo mesmo, ela não consegue ter paz com as pessoas. Mas a partir do momento que Deus ele começa a reinar no coração do homem, Deus ele começa a reinar no coração servo dele, automaticamente, irmãos, haverá paz com Deus. Você conseguirá ter paz com o próximo, e nós desfrutamos desta paz com nós mesmos. Aleluia! Nós vemos aqui que a paz ela manifesta em nossa vida como fruto do Espírito, que habita e reina em nossos corações. A paz que realmente provém de Deus é quietude, unidade, amor, harmonia, segurança, confiança. A paz que realmente provém de Deus, eu vou repetir, é quietude, unidade, amor, harmonia, segurança e confiança. Irmão, sem paz divina vem ansiedade, sem paz divina vem o medo, sem paz divina vem as psicoses, vem os males sobre a vida do homem. E aí o homem não consegue ter paz consigo mesmo, não consegue ter paz com mais ninguém. Mas nós vemos que a paz de Deus é o legado de Jesus Cristo aos seus discípulos. Repita comigo, a paz de Deus é o legado de Jesus Cristo aos seus discípulos. Porque ele disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aleluia! E o reino de Deus também, irmãos, tem a ver com alegria. E a alegria do reino de Deus está fundamentada num relacionamento sólido do cristão com o Pai. Aleluia. Nós vemos que a alegria ela está fundamentada no relacionamento sólido do crente com o Pai. É por isso, irmãos, que nas provações nós nos lembramos. Você já passou por uma prova difícil? Você já passou por uma crise existencial? Eu me lembro quando a minha filha Bruna nasceu, seu coração não formou, e os médicos deram 7 dias de vida para ela, e eles ainda disseram, se viver 7 dias, aí eu pensei, vai fazer alguma coisa vai dar certo. Mas eles disseram, se viver 7 dias,
como fazer uma cirurgia sem sucesso, porque o coração é pequeno demais, não tem como salvar. Irmão, quantos de nós já nos deparamos com momentos difíceis como esse? Pais com seus filhos à beira da morte, pessoas condenadas pela medicina, e o médico diz: não tem jeito, vai morrer. Mas quando esta pessoa, ela tem o governo de Deus, o domínio de Deus na sua vida, Aleluia. há alegria. E uma alegria que independe de circunstâncias. Porque a alegria do mundo, ela depende de circunstâncias, depende de momentos favoráveis. Mas a alegria que vem de Deus, aleluia, ela independe das circunstâncias. Aleluia. Pode estar dando tudo errado. Pode os médicos dizer que não tem jeito. Saiba de uma coisa: se Jesus está regendo a sua vida, se Ele reina no seu coração, você vai se lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu sabia que eu estava passando um momento difícil, mas eu tinha esperança de que Deus Ele poderia agir e ir aonde os médicos não poderiam ir. Aleluia. Foi isso que aconteceu, pastor? Foi isso que aconteceu. Aleluia. Deus cuidou, Deus livrou da morte, Deus nos surpreendeu, porque Deus é assim, irmãos. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em cada um de nós. Aleluia. O nosso Deus é aquele que nos surpreende. Aleluia. Deus já surpreendeu alguma vez? Aleluia. Com certeza que sim. Com certeza que sim. Porque Ele é aquele que supera as nossas expectativas. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Eita, glória. Aleluia. A Bíblia diz ainda, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Uma vez alegre, cantemos louvores ao Santo Deus, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 13. Quem está alegre, cante louvores, adore o Senhor, exalte o Senhor, magnifique aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Aleluia. A alegria do Espírito Santo, irmãos, traz contentamento. A alegria do Espírito Santo traz satisfação, resultante do quê? Da nossa comunhão com o Pai. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, o reino de Deus, ele deve ser prioridade na vida dos cristãos. Ou seja, dos súditos do reino. Diga assim: o reino de Deus Reino de Deus deve ser deve ser prioridade prioridade na minha vida. na minha vida. Isso aqui é importante, irmãos. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos que no Sermão da Montanha, Jesus ele conclamou a multidão que o ouvia a buscar com diligência, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele estava fazendo o que estava ordenando a todos nós, seus seguidores, a buscar a Deus resolutamente e fazer a sua vontade. O reino de Deus ainda é prioridade na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, acabamos por deixar o reino de Deus em segundo plano. Deixamos de priorizar o reino de Deus. Que é um reino espiritual. Para focar naquilo que é material. Quantos cristãos hoje têm se esquecido da sua prioridade?
cristãos no meio evangélico já estão somente priorizando aquilo que é palpável, aquilo que é material, e estão se esquecendo de priorizar o reino de Deus. Mas Jesus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? As demais coisas que os gentios procuram, e aqueles que não têm Deus governando a sua vida, se prende, como se a busca dos bens materiais pudesse trazer felicidade, pudesse trazer satisfação, pudesse trazer segurança. Irmãos, não nos enganemos, porque irmãos, nós que somos súditos do reino, temos o reino de Deus como uma prioridade. Aleluia! E nós devemos orar: venha o teu reino, venha a manifestação do teu poder. Irmãos, lá em Mateus 12, 28 diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, isso é logo é chegado o reino de Deus. Ainda Lucas 11, 20 diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Que possamos, irmãos, priorizar o reino de Deus, que possamos, irmãos, clamar ao Senhor para que o reino de Deus se manifeste, para que as obras do diabo sejam destruídas, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão em opressão, aqueles que estão caminhando para a morte, porque Ele é o Deus da vida, e assim sendo, como nós precisamos reclamar: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Nós estamos clamando pela manifestação poderosa do Espírito Santo no coração dos homens, para que eles sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de priorizar o reino de Deus, porque é fundamental que nós continuemos priorizando o reino de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você gosta de ver milagres? Aleluia. Você gosta de ver Deus ele operando, Deus fazendo proezas, Deus batizando com o Espírito Santo? Você gosta de ver Deus ele se manifestando através do Espírito Santo, dando dom de cura? Irmãos, dando a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, dando a cada um segundo ele deseja, mediante o seu Espírito. É algo maravilhoso quando nós vemos a operação de Deus. Aleluia. Operação de maravilha, dom da fé, dom de cura. Irmãos, o que é isso? É a manifestação do reino de Deus. Aleluia. A manifestação do reino de Deus, edificando a igreja, fortalecendo a igreja, capacitando a igreja para executar, aleluia, através da ação do Espírito Santo, coisas extraordinárias mediante o poder e a atuação de Deus. Aleluia. Agora nós vamos ver aqui a respeito da plenitude do reino, uma bendita esperança. Irmãos, o nosso Deus é Deus da esperança. Aleluia. Nós vemos que no Éden, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cumpriam a função de mordomos de Deus, do Deus da criação. E assim sendo, eles cuidavam e lavravam a terra mediante uma intensa comunhão com Deus, como relata Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Comunhão essa que infelizmente foi interrompida em consequência do pecado. Todavia, as Escrituras revelam-nos um Deus disposto a remover o pecado através de seu Filho. Os nossos primeiros pais pecaram. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Estávamos debaixo de condenação. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos, irmãos, que Deus proveu um meio pelo qual o homem fosse reconciliado consigo antes mesmo da fundação do mundo. Havia ele preparado o cordeiro que haveria de tirar o pecado do mundo, e através de Cristo, irmãos, nós desfrutamos da restauração da nossa comunhão com Deus. Aleluia. Se nós temos comunhão com Deus, é mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário, que foi consumada, mediante uma vida de submissão. Nós vemos que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Para que você, para que nós estivéssemos aqui hoje, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós vemos que o Deus eterno, como diz 1 Timóteo 2,4, habitou entre nós, e pelo seu sangue vertido na cruz, trouxe-nos a esperança de um novo extraordinário futuro. Então nosso Deus é um Deus de esperança. Aleluia, meu Deus. É um Deus da esperança. Aleluia. Em Cristo nós temos esperança. Aleluia. Irmãos, a graça de Deus, ela se manifesta, porque a graça, favor imerecido. Nós não merecíamos o perdão, não merecíamos a salvação, mas nós vemos, irmãos, que mediante a graça, aleluia, nós fomos salvos. Aleluia. Não por causa de mérito humano, não por obras de justiça, mas, irmãos, pela graça nós fomos salvos por Deus. Então a graça, ela se manifestou mediante, irmãos, Jesus Cristo, que foi a principal pedra de esquina, como diz Efésios 2:20. E interessante que a graça divina, ela nos encoraja a quê, pastor? A renunciar toda a impiedade deste presente século e a viver uma vida justa, sóbria e piedosa no Senhor, como diz Tito 2:11 e 12. Em nossa peregrinação, Deus nos convoca a cultivar a bem-aventurada esperança na manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia veremos a sua vida. Nós temos a esperança de que Jesus virá. Vamos ter esperança. Vamos ter esperança que vamos morar no céu. Vamos ter esperança, aleluia, que Jesus virá. Irmão, saiba de uma coisa: Jesus está próximo. Logo, logo, irmãos, aleluia, Jesus virá. E assim como o apóstolo Paulo tinha uma expectação no seu coração e ele esperava Jesus para os seus dias, assim cada um de nós devemos manter essa expectativa em nosso coração. A expectativa de que Jesus ainda pode vir hoje, antes que termine este culto. Jesus, ele pode vir hoje. Aleluia. Meu Deus. Pastor, você vai perguntar se eu estou preparado? Pergunto, você está preparado? Aleluia. Ele virá. Jesus virá. Jesus virá. Aleluia. Aleluia. Ele é a esperança do reino para a igreja. Nós vemos que o mundo, ele perece na imoralidade. O mundo está perecendo na corrupção, na violência. Nós estamos presenciando isso em nossos dias, em todas as nações. Nós vemos um aumento do mal, a multiplicação da iniquidade. Nós vemos, irmãos, o reino das trevas, porque a Bíblia fala do reino de Deus, mas também a Bíblia fala do reino das trevas. E assim sendo, irmãos, nós estamos presenciando em nossos dias imoralidade, corrupção, violência. As pessoas estão andando segundo seus próprios desejos, não se preocupam com valores morais, não se preocupam com valores éticos. Mas nós vemos, irmãos, que como igreja, aleluia, somos aqueles
que não se conformam com este mundo. Aleluia, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos. Aleluia. Renovando a nossa mente com a palavra de Deus, nós somos transformados dia após dia. Aleluia. E para encerrar, a consumação final do reino de Deus. A consumação final do reino de Deus aguarda a sua efetivação. Irmãos, o reino de Deus ainda não foi totalmente estabelecido com grande poder, grande glória. E vemos que isso terá início na segunda vinda de Jesus. No entanto, entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, o reino de Deus já terá até chegado aos confins da terra através do Evangelho. Nós vemos que ele expande-se por meio dos que recebem Jesus como seu único suficiente Salvador. E entendemos que este é o tempo da igreja de Cristo. Este é o tempo da agência proclamadora do reino de Deus neste mundo. Porque nós devemos, como deixou Jesus a grande comissão, levar o Evangelho àqueles que ainda não têm Jesus, àqueles que ainda não têm esperança. E assim ainda nós vemos, irmãos, que no milênio, podemos ver que os profetas vaticinaram que o reino messiânico é um reino de justiça, de paz e santidade, segundo Salmos 89, 36, 37, também Isaías 11, 1 a 9 e Daniel 7, 13 a 14. Pelo fato de este ter a duração de 1000 anos, nós dominaremos no milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. Nós vemos que nesse tempo, irmãos, a igreja reinará juntamente com Cristo sobre as nações. Quando Jesus vier, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos, e serão levados para estar junto com Ele nas bodas do Cordeiro. 7 anos, e 7 anos de tribulação. E nós vemos, irmãos, que depois de cumprir estes 7 anos, Jesus ele virá juntamente com a sua igreja para reinar durante 1000 anos. Nós reinaremos juntamente com ele nesse tempo. A igreja reinará juntamente com Cristo sobre as nações. Após o período milenial, o reino eterno de Deus será plenamente estabelecido na nova terra e no novo céu, como consta em Apocalipse 21, 1 a 4, 22, 3 a 5, cujo centro será a cidade santa, a nova Jerusalém, como consta em Apocalipse 21, versículo 9 a 11. E nela, irmãos, os redimidos da antiga e nova aliança habitarão em glória e felicidade eterna. E a maior bênção, irmãos, é que nós veremos o seu rosto, como diz Apocalipse 22, 4. E então, irmãos, Deus será tudo em todos, como diz 1 Coríntios 15, 28, por toda a eternidade. E esta é a verdadeira vida eterna. E nós, a igreja de Deus, teremos o privilégio de sermos participantes desta muito rica promessa. Serão novas todas as coisas. A consumação final do reino de Deus é o estado de eternidade ou perfeito estado eterno. A Bíblia revela o poder transformador de Deus para este período. Lá em Apocalipse 21, versículo 5 a parte A. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E nós
buscarmos realmente termos como prioridade o seu reino e a sua justiça. Aleluia! Porque essa é a nossa esperança. Aleluia. Nós temos um Deus de esperança que nos tem dado a esperança por intermédio de Cristo Jesus. Quero convidá-los a estarem de pé. Oh, glória a Deus. Deus, Senhor da glória. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o reino de Deus em sua plenitude significa também a total derrota do diabo. Ele será derrotado? Sim. Nós vemos que significa a total derrota do diabo e de todas as hostes espirituais da maldade. No entanto, a glória final dos justos e a nossa perfeição, perfeita comunhão com Deus, estão garantidas. Por quê? Porque nós somos filhos do reino, pois fomos salvos em Cristo e nele perseveraremos até o fim, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Chegamos ao fim, irmãos, do nosso estudo nessa noite. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Nós temos que ser gratos a Deus. Mas por quê, pastor? Ser gratos, irmãos, porque Deus ele nos deu a oportunidade de nascer de novo. Deus nos deu a oportunidade de ser participantes deste reino. Deus nos deu a oportunidade de proclamar o reino de Deus através do Evangelho, que é poder para a salvação dos homens. E sabemos que nós não fazemos isso sozinhos, mas o próprio Espírito Santo é aquele que nos capacita, é aquele que capacita a cada um de nós a realizar a sua vontade, a realizar a sua obra, no que tange a grande comissão, a evangelização dos povos. Aleluia, vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, te glorificamos, ó Pai querido, nesta noite, nesta semana de apologética, Pai.